Positive Surf. Com surf progressivo e facilidade, tanto em ondas pequenas quanto em ondas mais pesadas e tubulares, Leandro Bastos, o nosso convidado de hoje, é um surfista que, assim, desde a época de amador, todo mundo olhar e falar, cara, vai. E aí foi, ganhou Pan-Americano amador, ganhou QS, 6 estrelas no arpoador. E agora você tá numa fase que você tá mudando, né, Leandrinho? Você tá saindo da fase competitiva e tá cada vez mais focado em treinamento. Seja muito bem-vindo. A gente conseguiu, né, Leandrinho? Demorou, mas chegou. Conseguimos. Obrigado aí pelo espaço. Desculpa aí, final do ano a gente não conseguiu, né? Não, tranquilo. O tempo pra fazer, tava uma correria, rolou o ISA Games, um monte de campeonato aí em dezembro, mas estamos aí. Vamos contar um pouco dessa história aí, vai ser um prazer. Boa. Leandrinho, e quando a gente fala de promessa, é uma coisa muito curiosa, né? Porque é um peso, né? E você deu continuidade a uma geração de surfistas do Rio de Janeiro que dominava. Hoje em dia, o Rio, infelizmente, não tem mais o mesmo domínio. Os surfistas de São Paulo estão se destacando muito mais, mas no Rio você dava continuidade, era promessa. Como é que foi esse início e sentir essa pressão, né? Porque todo mundo tinha certeza. Pressão sempre existe, né? Assim, quando a gente se bota nesse lugar de ser atleta, independente do seu nível, eu acho que a competição te traz isso. Eu nunca levei para esse lado, assim, de tanta pressão. Eu acho que a minha geração, não só eu, como muitos outros, faltou orientação. Eu, hoje em dia, como coach, vejo tanto que é importante essa parte para um atleta. Não só se preocupar com prancha, quilha, parte técnica, mas a parte mental é muito importante, né? A parte do empresário se aproximar e se preocupar com uma criança, o que se passa na cabeça ali da criança e blindando, né? Eu não tive isso, eu tinha patrocínio que me mandava para as viagens com tudo pago, mas não tinha uma preparação, sabe? Uma lapidação, assim, Ninguém cuidava, né? Ela meio se joga, vai aí que vai dar tudo certo. E assim, deu certo, tive bons resultados, mas com certeza, com o nível que eu tinha, eu vendo hoje em dia, treinando a galera, eu vi que, eu tinha um nível absurdo e poderia ter ido muito mais longe. Acho que isso que faltou, mas agora essa geração que tá vindo tá tendo isso e os resultados estão vindo, né? Acho que o Rio não tem a galera, mas o Brasil tá mais forte que nunca e é questão de tempo do Rio voltar a fazer uma base boa. Eu acho que a FESERG está começando a fazer um trabalho legal. Eu sou técnico da equipe do Rio, então eu trabalho em parceria com o Guilherminho, que é um cara que é surfista também. Então, acho que isso tudo vai trazer isso de volta para o Rio, né? Acho que não é só você pegar um dinheiro e falar, galera, vai lá. Tem que ter um planejamento, tem que ter um direcionamento de uma galera que já passou por... Eu tô aqui, né, nesse papel de tá falando para essa molecada que tá vindo, o Rickson, né, do Rio, que eu acho que é um moleque muito bom, o Pablo Gabriel, né, que eu acho também que se for um moleque bem lapidado, vai ter condição de chegar onde a gente precisa e merece ter a galera do Rio. Mas é isso, eu acho que o trabalho não basta só se pegar um moleque novo e jogar no mundo, né, acho que tem tudo muito... Tem uma parte muito por trás disso, que você ainda está em formação, né? Você ainda é criança e às vezes tem um aspecto familiar, nem todo mundo tem um pai ou uma mãe maneira e que te dá aquela orientação certa. Então eu acho que tá mudando, o surf tá ficando cada vez mais profissional, né? Você pegou justamente essa transição, né? Onde o surfista não era um atleta de ponta, né? De elite, lógico que ele era um atleta porque ele surfava, pegava onda e tal, mas não tinha aquele trabalho todo e que você agora faz. O que mudou e qual é o teu trabalho hoje para preparar essa molecada nova com uma cabeça já de atleta? O meu trabalho é uma parte da peça, né? Costumo dizer isso pra galera. Eu faço a parte técnica do surf, mas no fundo acaba que eu tenho que ser psicólogo, tenho que ser pai, tio, amigo, irmão, né? Acaba que a gente se envolve muito mais do que isso, principalmente com atleta, né? Mas o meu trabalho mesmo que eu tenho que fazer é ensinar parte de surf ali, né? Na água, quilha, equipamento, planejamento para ir para competição,
treinar bateria. Esse é o meu trabalho, mas são outras peças que se encaixam por trás disso que fazem um campeão. Vem a parte física, a parte mental, a Naquela parte época alimentar. você tinha treinamento físico? O físico eu tinha. Você tinha. Eu tive a sorte de ter um cara muito bom ao meu lado, Pedro Robalim. Então, assim, ele foi um cara que conseguiu me botar no eixo assim um pouco. Mas como o trabalho de coach antigamente não era tão valorizado, eu não enxergava ele como uma referência. Falando a verdade, assim. Eu tinha ele como um cara que tava ali para me dar uma força. Na bateria, basicamente. Exatamente. Vem pra cá, vem pra direita, vem pra esquerda, pega aquela ali, faz nem isso. isso, mas como um... Porque na bateria ali pode assoviar uma série ou outra, mas a decisão é sua. Você que vai remar e pegar a onda ou não. Então, assim, eu tive a sorte de ter o Pedro Robalinho, né, do meu lado, que me ensinou essa parte do alongamento, a parte da musculação. Eu tive uma lesão no tornozelo com 16 anos, então aprendi isso muito cedo, botei um parafuso no tornozelo. Então, isso eu tive a sorte de ter, assim. Mas o que me faltou foi uma base familiar boa, assim. A minha mãe nunca foi do meio do surf, meu pai também não, entendeu? Então, assim, minha mãe achava mais que era uma diversão, meu pai tentou se envolver um pouco, mas às vezes me orientou de uma maneira não tão certa. Então, assim, nada de arrependimento, eu só tenho gratidão pela minha família, por tudo que eles fizeram por mim, mas eu acho que a base familiar conta muito para você se tornar um campeão, né? Então, o eu acho apoio, que né, da família. Né? A são... família entender que aquilo realmente é uma profissão e que pode dar certo. Faz parte dos elementos ali que te dão essa base, né? Mas pensando agora nessa geração e encarando o surf, no momento que o surf tá nesse boom todo, e aí esse apoio da família muitas vezes pode virar uma pressão. E você, como técnico, você tem casos assim, por exemplo, que a família quase que vai obrigando, quase vai, você precisa ir, você precisa ser campeão. Todas as minhas moedas estão em você, você tem que dar certo. E aí isso também é um lado muito extremo e perigoso também, né? E hoje em dia, você que treina com uma molecada mais nova, você já sente isso de, Psyu, calma aí, vai ganhar, vai fazer sua vida, ele vai seguir a dele, mas você precisa ter o seu caminho. Acho que só tinha no futebol, né? Antigamente. Exatamente. No tênis, no surf, a mãe falava, não, filho, você não vai se pegar. Que surf, o quê? Vai brincar, que você vai... vagabundo, Pô, entendeu? Então, assim, mudou, né? Hoje em dia, as pessoas veem a oportunidade de mudar de vida com o surf. Isso é fato. E muitos se perdem, né? Não tem essa orientação correta, né? Então, assim, eu acho que a galera que tá começando, que quer ser campeão, tente se rodear de pessoas que já viveram aquilo. Porque o teu pai, o papel dele é te dar comida, te dar uma educação, te ensinar a ser uma pessoa, sabe, que sabe entrar num lugar e sair de um lugar, sabe, ninguém falar mal de você, saber pedir por favor, obrigado, sabe, isso é a parte do papel do pai, é essa, assim, para um atleta. Acho que a educação, é a vida. Quando vem a parte técnica, a parte disciplinar, de competição, quem tem que fazer são as pessoas responsáveis, né, mas às vezes os pais blindam muito, né, e não deixam a gente se aproximar tanto. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fechar com o atleta é conhecer os pais. Porque eu acho que é muito importante esse meu relacionamento ser bom com eles, né? Então, os meus alunos, eu sempre tento falar isso, que, pô, calma, vocês têm que fazer, mas é muito difícil, né? Porque, no fundo, você está tentando proteger ali a tua cria, blindar, mas o mundo acaba que uma hora, né, vem e se você também protege muito o mundo, quando vem cobrar, a pessoa fica meio, né? Mas eu acho que essa parte dos pais atrapalha com certeza. E tem também o filho que não tá tão afim, o atleta que não tá tão afim de ser atleta, que ele tá ali, não, vou fazer e tal, mas não tem aquela garra toda e você sente isso. E como é que você faz? Eu vejo isso, sim. A gente vê de tudo. A gente vê tudo. Quantos atletas você tem agora e quantos você já treinou, mais ou menos? Eu já tive 12 atletas, mas eu, no início, comecei eu já tô há 5 anos, né? Esse é meu 6º ano, na verdade, em março eu faço 6 anos como coach. E no início
foi tudo experiência. Eu tentei trabalhar com todo mundo e tentei, né, ganhar dinheiro, né, sobreviver, essa é a verdade. A profissão, E depois de um tempo eu comecei a ver que o que dá dinheiro não é atleta, de ser coach. Eu ganho dinheiro muito mais com pessoas que não são atletas. Só querem melhorar o surf. Né? Eu dou aula, eu tenho empresário, tenho médico, tenho policial, sabe? Assim, que me amam e eu sou coach deles e, sabe? Isso me dá uma remuneração financeira muito maior do que a de atleta. O atleta, você é uma semente. Você tem que ir ali regando e requer tempo e desgaste, sabe? Então, assim, eu blindei minha equipe, eu filtrei minha equipe. Hoje em dia eu trabalho com 4. Tá, aí é um garoto desse história. Desculpa, hein, Bento? Imagina! Um garoto desse história. Porque eu fui empresário de bandas muitos anos, né? Então, tem algumas experiências aí traumáticas e boas. Acredito. E aí o cara estoura, porque é sempre assim, né? Já sei até onde vai chegar. Aí o técnico é o outro. Uhum. Como é que é isso? Qual a tua garantia? E quando você pega um garoto assim desse cru, qual o tipo de contrato, o tipo de parceria que vocês fazem? Por quanto tempo? Porque aí é muito simples, né? O cara fica de 14 a 17 contigo, aí você treina, aí o garoto vai pro QS ou vai pro WSL, vai pra WSL e tchau. Agora aí aparece um monte de artista de obra pronta. Um monte de cara, exatamente, né? Como acontece, é que é isso? Na hora da grana, você tá fora. Acontece em tudo que é profissão, eu acho, de trocas, né? A gente tá muito preso a isso de que achar que tudo é pra sempre. Nada é pra sempre. Eu já tive a experiência já trabalhei com a Silvana, já trabalhei com o João Chumbinho. E assim, foram trabalhos que acabaram e hoje em dia a nossa amizade é boa, entendeu? Eu acredito que a gente tem que saber dividir as coisas. Na hora machuca, porque você bota um monte de esperança ali, né? Mas eu acho que... Outro dia o Joca falou isso pra mim, o meu shaper, ele falou, Leandro, vão ter outros surfistas, vão aparecer outras pessoas, né? E eu tô procurando cada vez aprender mais com isso, né? Eu acho que o contrato é uma maneira mais inteligente da gente... Você não tem? Você tem contrato? Eu tô procurando agora com a galera nova que eu tô começando a fazer, entendeu? Mas assim, o coach, ele tá se profissionalizando agora, esse trabalho de coach. Vou te dar uma dica, tá? No futebol, não um treinador, óbvio, mas o clube que forma o garoto, ele tem uma participação na vida inteira desse garoto. Se esse cara for jogar no Real Madrid daqui a 15 anos, 17 anos... O cara que descobriu lá vai ganhar pra sempre, que descobriu, vai ganhar um percentualzinho de 0, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada, porque o cara que faz a base de um atleta, né? E aí vamos falar o caso mais emblemático, é o Gabriel Medina com o padrasto dele. O que aconteceu ali depois, eu não sei, mas... o padrasto dele que fez o investimento todo na base do Gabriel Medina. Porque o Gabriel Medina podia ser ninguém hoje. Podia ser um bom surfista de Maresias. Aquele cara que dropa e tal. Não sei se ele seria o Gabriel Medina se não tivesse o padrasto. Dedicou o tempo dele, né? Ninguém vai saber uma parada mais preciosa, né? Eu acho que assim, por mais que tente amarrar... Não, eu tô dizendo eu acho que tem um outro lado também. Não, lógico que tem, mas o que eu tô querendo dizer é que às vezes você faz o investimento na base e esse investimento ele não é recuperado, porque senão você vai trabalhar com 30 moleques de 12 a 14 anos e 2 desses aí lá na frente vão ser grandes estrelas e nem olha pra tua cara depois. Né? Se eu não olhar pra cara e você estiver recebendo alguma coisa, tá bom. Mas tem essa formação de base, ela é muito importante. O cara aprender uma coisinha quando ele tem 12 anos de idade, do drop, para ele encaixar mais no tubo e tal, isso vai ser para a vida dele toda. Não é aos 18 anos que ele vai aprender isso, não é aos 23, é aos 12. Né? Então, isso eu acho que faz uma diferença, e agora que o surf está se profissionalizando mesmo, eu acho que isso tem que ser pensado também. Sim, eu acho que o coach está cada vez mais sendo profissionalizado. O trabalho de coach... A gente tem o melhor coach. Eu costumo dizer que o Brasil, além de ter os melhores atletas, a gente tem o melhor coach, é nosso. O Grilão. É o Leandro. É o meu xará, o cara é meu parceiro e, porra, elogia pra caramba meu trabalho. Sabe, ele fala, Leandro, tu é um dos caras mais novos fazendo essa parada, cara. Porra, tem nem 40 anos. Profissão de coach, quanto mais velho tu for, melhor. Não tem essa de ser novinho. Então se imagina com 50 anos.
É. Aí eu falo, cara, é mesmo, pô, o E cara é, tá me e é a elogiando. observação. E o Leandro, o Grilo tem muito isso, da observação, assim. Tipo, o foco dele, agora no final do ano passado, final de 2023, fiquei com ele no campeonato, o foco dele, o jeito dele ver, eu olhava e falava, Leandro, eu socorro, quase parece uns robôs. Tipo, você tá num campeonato, é difícil. Eu fico muito dividida entre o que a gente estava falando antes de começar a gravar. O surf de antigamente, onde tinha uma coisa que eu sinto falta no surf de hoje, que é a paixão. Você tá ali antes de qualquer coisa, porque você ama muito aquilo e porque você tá feliz ali. E quando você vira muito a chave para um atleta focado, objetivo, sei lá, às vezes eu acho que parece que você vira um robô. É. E você segue, e eu sinto falta da paixão. E eu acho que acontece o que a gente vê agora. Por exemplo, um monte de meninas, eu entendo, no caso da Stephanie e da Carissa, que resolveram dar um tempo, porque cansa, vai cansar, gente. Você não aguenta ser isso 100% da sua vida, você abre mão de tudo. E é muito puxado você ir para esse lado extremo, né? De Sim. foco, objetivo, vai lá, Olimpíada, é medalha, é vitória. É, o Grilão, Não ele vive, tem esse né? lado, mas ele também tem um lado de conectar muito com a pessoa. Ele é um cara que ele entende cada atleta dele, como funciona. E o Grilo tem a paixão pelo surf. E então isso é a chave é essa. Primeiro, você gostar de fazer a coisa. Ele ama fazer o que ele faz. E ele estudou tanto que ele consegue entender perfeitamente como cada um funciona. Ele estimula cada um de uma maneira diferente. Às vezes parece meio robótico assim, mas o trabalho do coach é muito isso. É você saber decifrar como cada um funciona. Vai responder de um jeito. Se você der um grito com um, funciona. Se você der o mesmo grito E com isso o eu outro, aprendi talvez seja o tem oposto. 2 anos. No início, por isso que no início deu tanto problema, assim. Eu com a Silvana, a gente tinha uma personalidade muito... A gente era amigo, eu e a Silvana, a gente tem a mesma idade. A gente compete campeonato amador desde E iniciante. fizeram juntos no Pedro Robalinho. Exatamente. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar, a gente bateu muito de frente, assim. Porque eu tinha essa parada de ser sério, ter horário e... Ninguém funciona igual. Uhum. Eu fui enxergar isso. Depois eu conversando com ela, depois de um tempo, ela, pô, Leandro, eu tava vindo de uma lesão no joelho. Porra, às vezes de manhã, quando queria que eu treinasse. Só que ela também não sabia me explicar isso. Então, quem errou? Eu, me enxergando hoje em dia, eu tinha que ter conversado, entrado. Pô, Silvana, o que tá acontecendo? Tá com dor? Vamos fazer assim. Não, eu exigia, obrigava, entendeu? Então eu fui pelo caminho errado, entendeu? Então... com essa parada de curso de coach que eu fiz com o Marcos Conde, não sei se vocês conhecem. Marcos Conde, ele foi meu treinador no ISA, né? Pô, ele foi um cara muito maneiro na minha vida. E por acaso eu liguei pra ele um dia e falei, Conde, tô querendo evoluir, cara. Pô, preciso fazer um curso aí da ISA, tô me exigindo isso. Ele, Leandro, te dou esse curso online. Tô morando na Alemanha, vamos fazer. Tá morando na Alemanha? O bicho me passou o curso online e o curso basicamente fala muito... Relacionamento. Né? Não, fala muito a base ali do ensinar o surf. Só que o Conde sabe como ele é. Por volta disso tudo, ele me orientou muita coisa, que é essa parte do entendimento de cada um. O relacionamento. Né? Que é muito importante. Você está lidando com fenômenos. Você está lidando com crianças que estão se destacando pra caramba. Que estão no auge ali, no foco do holofote, todo mundo querendo. Então, cada um tem um jeito. E são crianças. E você tem um que você vai chegar, que ele vai ser maneirão, outro vai ser meio marrento, outro você vai ter que dar uns tapas pra funcionar, outro você vai ter que falar, não, cara, bebe água. Não esquece, o cara esquece de beber água, às vezes, um cara, uma parada... Então, assim, é você enxergar isso dos moleques, sabe? Eu tô aprendendo a trabalhar isso e meu trabalho tá cada vez melhor. Eu enxergo que melhorou com todo mundo, depois que eu fiz essa análise, assim, de cada um. Um trabalho de psicólogo quase, né? De parar e observar. Como é que foi a virada, Leandrinho? Quando foi o momento que você viu esse caminho se abrindo de ser coach, de ser treinador de surf? O Léo abriu essas portas, né? Assim, o Léo Neves, falecido, ele começou a fazer esse trabalho antes, né? Já em Saquarema, com o Daniel Templar, com a molecada. Ele tinha esse sonho de ter esse instituto lá. E era um negócio que a gente conversava muito, assim. Ele, pô, Leandro, se eu morasse no Rio, eu ia estar rico. Ele falava assim pra mim, eu moro em Saquarema, eu ganho tanto. Eu, cara, tu ganha isso em Saquarema? Ele, pô, morasse no Rio, lá tem aluno pra caramba, tu tem que... Eu, Léo, não vou conseguir, eu não
não dá pra mim, não sei o quê. Aí eu falei, vou comprar a câmera. Aí comprei a câmera, aí arrumei um aluno, 2, não sei o quê. Quando vi, arrumei uma galera que tinha grana, sem ser atleta. E aí eu vi um dinheiro, uma forma de eu ganhar dinheiro. E, consequentemente, tá perto do surf, né? Tá na água. Tá fazendo o que eu gosto. Assim, eu ganho dinheiro e tal, mas eu amo o que eu faço também. Eu faço prazer. Saio 5 da manhã pra ir dar treino amarradão, porra. Porque eu amo a parada. Então, quando o Léo faleceu, eu vi assim... Parecia que caiu nos meus peitos essa parada, assim, do Rio, sabe? Principalmente dessa molecada que tá vindo, João, pô, Daniel, o Rickson... A maioria é de Saquarema, né? Mas, assim, eu sempre tive em Saquarema, essa molecada tá direto no Rio e eu abracei essa causa. Eu acho que o Rio precisa de uma pessoa como eu, sabe? A gente teve o Roberto Valério aí, que foi um cara que fez muito por amor, não conheci ele, e eu tô tentando seguir o mesmo caminho, cara. Eu acho que ganhar dinheiro é importante, mas eu tô fazendo muito por amor. Eu, porra, tenho certeza que milionário eu não vou ficar de ser coach, sei lá... Vai saber um dia, quem sabe, se Deus quiser, que eu esteja errado, mas se eu tiver amarradão, podendo estar no surf... também tá milionário e tomando remédio pra dormir, tomando remédio pra acordar com 100 e 300 quilos. Eu prefiro estar sem remédio e com dinheirinho pra botar uma gasolina. Você faz uma escolha, você abre mão de outra, né? Então, exatamente. Quer dizer... Né? Então, você... quando você trabalha com o que você gosta, tem aquela frase, né? Você não trabalha nunca, né? Nunca mais. É isso. E quando você é treinador da Ianca, e a Ianca veio aqui e ela contando exatamente do processo que foi, porque eu falei assim, é maravilhoso, tipo, você tá com o pai e tal, mas cara, calma aí, você é meu pai. A última coisa que eu preciso agora é de você apontar o dedo onde eu errei. Eu preciso... E aí ela contando a dificuldade, e o Arquimedes também contando, tipo, ele falou, cara, imagina, tipo, vai sair, não vai ser mais comigo, e aí de achar, e como é que foi esse encontro, e pra você, né, porque... Tem toda a história por trás, tipo, nossa, tem o Arquimedes ali, vai ser técnico, vai ser o pai, vai ser você. Como é que foi o encontro de vocês? Como é que é trabalhar com a Ianca, que é campeã brasileira? Tem a história dela. É maior prazer, a Ianca é queridaça. Ela é muito querida, né? Eu amo muito aquela menina, assim, a gente criou essa relação já, assim, tipo, até falo, cara, calma, Leandro, não sou pai dela. Não posso, sou treinador, mas a gente acaba que... se aproxima e o pai dela é uma gente boa também, né? Família, mãe, e a família é super os irmãos, né? Eu amo aquela família ali, eu acho que eles são muito merecedores de tudo que eles estão conquistando. E foi um negócio que foi muito natural, sabe? Eu tava bem no início, tanto que eu tô no 5º ano com ela, vou fazer 6 anos. Então, assim, foi bem no início, sabe? E ela, pô, ela é uma menina que me deu essa oportunidade, sabe? Tanto que às vezes a gente conversando, ela, não, Leandro, eu sei que às vezes você tá aprendendo também, sabe? Ela teve essa paciência comigo. Essa visão, né? Por saber que, assim, é o outro lado da moeda. Eu recebi a informação, agora eu tô dando a informação, entendeu? Então, ela teve essa paciência de aceitar o processo também da minha evolução, mas foi tudo muito natural. A gente teve uma relação muito boa já desde o início. A Pri Barsic, que é fisioterapeuta, que fez essa conexão. Eu tava com a dor na coluna, procurando fisioterapia. E aí a Pri falou, pô, a fisioterapia é tanto. Eu falei, pô, Pri, mas não vai dar, eu tô duro, pá. Ela, Leandro, vamos fazer uma parada acontecer. Eu vou te botar de coach da Ianca. Cada treino que tu der pra ela é uma fisioterapia. Opa. Falei, fechou, Bruno. Quantos treinos por semana? 3? Ela, não, vamos começar com 2. E aí foi assim, foi tudo muito natural. Depois eu conheci os pais da Ianca, né, e... O Negão sempre foi muito maneiro comigo, Arquimedes, ele respeita muito o meu trabalho, confia muito, acho que para entregar a filha assim, né, para alguém, acho que tem que ter essa parte, a gente tem uma relação super boa e a gente tá aí conquistando um monte de coisa, nossos sonhos são gigantes, acho que a Ianca, com o talento que ela tem, ela pode ir muito longe, conquistar tudo que ela quiser. E quando a gente fala de circuito mundial, a gente tem 2 épocas, você passou 8 anos correndo o circuito mundial, correndo o QS, e hoje em dia quando a gente olha, sei lá, acho que talvez com a entrada da WSL, talvez um pouco antes, ali no final da SP, o negócio tá tão diferente, tudo mudou tanto,
E você agora, com a sua experiência de quem já viveu um, de quem acompanha o outro através da Ianca, através dos seus surfistas, como é que você analisa o circuito mundial? Em termos competitivos. Pode falar o que você falou antes. Que isso, no off não vai dar pra voltar aqui. O do off a gente deixa no off, mas acho que mudou muito, né? A gente tava falando aqui, tá muito robótico, assim, a WSL tá fazendo um lance que eles estão querendo escolher quem vai entrar. Dizendo assim, falando nosso português, aí eles escolhem, eles tentam botar cada um de uma região do mundo. Austrália mais, Estados Unidos cada vez mais. Estados Unidos não tinha quase ninguém ano passado. Esse ano entrou uma galera forte, entraram vários moleques ali da Califórnia, umas meninas. Então, assim, a WSL faz isso acontecer. Assim, com certeza o mérito é da galera que tá surfando bem, mas chega na hora de um 4,5 ali, de um 5... No primeiro round. Você acha que é manipulado assim, Leandrinho? Sei lá, eu fico com tanto medo de teoria. Essa teoria da conspiração me bate um desespero. Você acha sério. que o juiz ali na ponta... Eu fui juiz, né? Por muitos anos. O Leandrinho já olhou. Eu fui juiz. Tudo bem, lógico que era uma época totalmente amadora. Não totalmente, mas era uma época, comparando com hoje, era amadora. Mas nunca teve, assim, nada parecido. E na época eu fui juiz de bodyboard, na época do auge do bodyboard. E sempre tinha briga, né? A gente já entrevistou a Mariana e a Belinha aqui. Quando a Mariana e a Belinha ganhavam, a Glenda me odiava. Quando a Glenda ganhava, as duas me odiavam. Era sempre assim, né? Não particularmente comigo, mas com o quadro de juízo. Mas, cara, a gente sempre se preocupou. E eu sou muito amigo de vários que são juízes até hoje, inclusive. Tem um grupo nosso. E eu sempre vi nesses caras, nessa galera toda que eu trabalhei, que eu sou amigo até hoje, muita coisa verdadeira, assim, de honestidade, entendeu? De querer fazer o melhor pro resultado, pro surf, não do que aconteceu na bateria, não para negócio. Sim. Entendeu? Então eu não sei, eu acho que pode acontecer erro, mas eu não sei se é subjetivo, né? O surf é subjetivo, então assim, a gente acompanha... E também lembre-se que a gente, subjetivamente, a gente também se apaixona pelos nossos. Ou seja, quando tem a bateria lá, isso. O Gabriel Medina, a gente japonês, é altamente influenciado. O brasileiro viu o Gabriel Medina. Nossos sentimentos, nossas emoções, o que eu gosto de você não gosta, e vice-versa. Só o holandês viu aquela bateria do Gabriel Medina na Olimpíada e o japonês lá. Viu aquela bateria e totalmente isento. Os brasileiros viram de uma maneira, os japoneses viram de outra. É complicado. O surf, na hora de julgar, eu já julguei campeonato, brincando, mas eu vejo que é difícil e a galera ali em cima tenta levar com seriedade. Mas, assim, quando chega naquele grão de areia que só cai um grão ali pra passar pra... Mas será que o juiz... Essa é a pergunta. muito... Será que o juiz tem consciência? Será que o juiz tem a consciência ou teve a conversa? Eu acho que, assim, com certeza, se você quebrar, não vai ter sombra de dúvida, você vai entrar e vai... Mas quando chega no final de selecionar aqueles últimos que entram ali, que são detalhe de terceiro e quarto pra uma bateria... É uma bateria. É detalhe de você perder ou em terceiro, ou perder em quarto, ou você perder no primeiro round. Acontecem umas paradas. Sim. Eu acho que isso rola um controle. Eu acho que... Assim, não é controle, é pressão da WSL em cima do juiz pra não dar um 4,5, o cara precisando de um 4,5. Pensando como um negócio, mas em cima do palanque não fica ninguém da WSL. Então, pensando como por trás, mas isso já rola por trás, já ali. Antes de ter o campeonato, eles já têm a reunião. Se eu já entrar pensando nessa quem que tem que entrar. Esse ano tem que entrar o Crosby Cola Pinto, que é irmão do Grife. Esse tem que entrar de qualquer jeito. É porque, pensando assim, os caras deram 7,5 pra esse moleque em Saquarema. Comercialmente faz todo sentido, realmente. Tem os dois irmãos, Califórnia. Comercialmente faz todo sentido. Pra WSL é ótimo isso. Ali de virada que eu falo, cara... mas também... Uma vez eu... Nada contra o Crosby, eu acho ele um excelente surfista, eu sou fã do surf dele. Uma vez eu conversei com o Boninho, que cuida do Big Brother, que é uma das coisas, né? Aí um dia eu perguntei isso pra ele, na época eu era empresário do Jota Quest, eu era do Jota Quest, eu perguntei, cara,
esse é um negócio de manipulação. Aí ele falou pra mim uma coisa que marcou. Ele falou, Chitiri, tu sabe quanto que um Big Brother fatura? Aí eu, não, eu ouço falar. Então, é 1 bilhão, é um negócio assim, absurdo, né? É um programa louco, né, de grana, de faturamento. Você acha que a gente ia colocar em dúvida um programa desse todo para os patrocinadores, para todo mundo, um programa que dá esse número de audiência por causa de um participante? Porque eu gostei, porque o outro gostou, porque para melhor programa? Não. Toda a votação é lá e tal. Pode ter coisa... A votação pode ser sincera, mas aí a manipulação vai ser na edição. Quem aparece de um jeito, quem aparece do outro. Não, mas o que ele fala, o que ele quis... Eles botam a imagem de cada um como querem, né? Mas o que ele quis me mostrar é o seguinte, o que ele quis falar ali era o seguinte, que o negócio é tão maior do que o participante que, na verdade, o programa rodando do jeito que tem que rodar, porque se um dia, alguém, ainda mais hoje em dia, aparecer e falar assim, eu fui um juiz, eu fui pressionado pela WSL pelo Cola Pinto, pra botar o Cola Pinto. Pô, mas o Ícaro Cavaleiro não botou a cara aí agora e falou um monte de coisa aí agora? Por isso que ele saiu da WSL, o Ícaro Cavaleiro. Mas ele já tinha saído, né, Leandro? Não, ele já tinham tirado ele. Ele saiu e aí ele foi falar. Já tinham tirado ele, mas ele... Vamos chamar o Ícaro pra conversar. Pô, seria uma ótima... Me chama junto. Vamos chamar o Ícaro? Eu conheço o Ícaro, pô. Vamos chamar o Ícaro. Aqui, vai ser vamos chamar o Ícaro. Vamos embora. A gente é bom de puxar eu acho que ele tem muita coisa aí debaixo da mesa que não foi falado e ele nem poderia falar, porque ele era contratado da empresa. Como é que ele ia falar naquela época? Então, mas se eu sou contratado de uma empresa e estou vendo coisa errada, eu vou falar. Depois que você sai e você falar... Pô, mas você perde teu emprego se tu falar ali. Mas aí você tem que... Mas aí então você não tem que falar nunca mais. Aí tem muita gente que, ó... Não, mas então aí não pode... Mas aí você perde a autoridade. Eu também sou dessa laia aí. Eu acho que quando você vê o erro, tu tem que... É lógico. Senão você é conivente com assalto. Acaba que no Brasil a gente é criado de uma maneira diferente. Infelizmente, a nossa cultura é essa. Mas aí você perde a credibilidade. Porque aí é a tua palavra contra o outro. E por que você não falou naquela época? Aí é complexo. A gente vai chegar, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Ó, promessa aqui, vamos chamar o Ícaro. Nossa, Leandrinho vai sentar aqui. Esse dia eu vou estar de casa assistindo. Eu acho que ele é um cara polêmico e assim... Eu nunca me dei bem com o juiz, eu vou te ser sincero. Eu era um cara que... Assim, juiz pra mim era bom em dia no máximo, assim, eu fugia, não tentava não ter muita relação. Na tua época de competidor. Hoje em dia é diferente, entendeu? Hoje em dia eu já sou amigo dos caras que estão lá em cima, eu vou lá, converso, procuro saber. Então, assim, ser juiz é uma profissão... O cara nunca vai ser bem falado, eu acho. Nunca, ele sempre... Alguém vai reclamar dele. Aí a gente... Dá pra agradar todo mundo. Naquela época eu sou discípulo do Sérgio Parrá, né? Um cara Sim, pô, então, Parrá conheço. O Sérgio Parrá me ensinou praticamente tudo que eu aprendi de julgamento e tal. E o Sérgio Parrá é um cara tão... Ele é correto, né? Ele é correto. Ele é real, sério, né? Ele leva aquilo ali tão a ferro e fogo... Até demais, né? Às vezes tu fala, pô, a gente tá no surf, calma, naquela época a gente apanhava dele, bro. Eu já joguei com ele o campeonato Master da praia. Ele é sério. Não, ele é muito sério. Muito meu irmãozaço, mas a gente aprendeu tanto que eu digo que eu aprendi muita coisa da minha vida de caráter, né? Eu moldei o meu caráter, não aprendi, mas eu moldei o meu caráter muito na época que eu era juiz. A coisa da justiça, porque na verdade... Quem ganhou? Quem foi o melhor ali dentro, realmente, daqueles 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos? Na época era mais 20. Aquilo ali era um questionamento tão grande entre a gente que às vezes a gente ia embora e pirado na bateria 8 do não sei o que, do não sei o que. Cara, será que aquele cara fez isso mesmo? Será que o outro cara... Era um negócio muito louco. Às vezes a gente ficava a noite toda discutindo uma bateria. E na cabeça das pessoas não é assim. Acabou, vamos beber cerveja, o cara tá me ganhando porque ele já ganhou o dinheiro dele. Né? E a gente ficava realmente questionando e tentando sempre melhorar e fazer a justiça. E é subjetivo, né? É isso. O Renato Wick é um cara que eu conheço. Ele tá no WSL até hoje. Tá. E é um cara honesto também. O Renato Wick. Renato Wick. Renato Wick. Ele é um dos responsáveis. Não é? Sim, ele foi do julgamento. Ele é o cara lá. Então, exatamente. Ele é um brasileiro, gente. Tudo bem que ele mora na Austrália. Mas hoje em dia... O head judge da WSL é brasileiro. Acabou de assumir. Lully Pereira. O Lully. Então, eu acho... E outra coisa, nós temos quantos campeões mundiais? 7? 7 vezes?
Nossa, já perdi as contas. 7, 8, 3, 20, 40. Cara, a gente tem tanto campeão brasileiro que eu acho que essa teoria real, eu acho que pode ter erro, mas essa teoria real poderia ter espaço e tempo lá atrás, quando os caras não ganhavam, quando os brasileiros não ganhavam nada. Quer dizer, ganhavam um campeonato, mas não conseguiam ganhar. Agora, depois de tantos campeões, eu acho que meio que virou uma... Mas aí esbarra num negócio que eu concordo. Para a empresa WSL, essa hegemonia brasileira é péssima. Sim. Olhando para o mundo, tipo, mas continua, né? O esporte vai começar a cair, porque a gente lá vai brasileiro ganhar de novo, eles fazem tudo. Eles começam a olhar e falar, calma, lógico que eles vão querer nesse sentido de, gente, vamos tentar diversificar até pelo produto. A nossa cultura, a gente é muito espaçoso, né? A gente chega, a gente demora pra chegar. O brasileiro, ele é espaçoso. Quem falou aqui que o brasileiro gosta de ganhar? O Teco Padarato falou isso com a gente. Falou que não, sabe o que é? O brasileiro gosta de ganhar, gosta de quem ganha. O brasileiro não quer saber terceiro lugar ou oitavo lugar. A gente é espaçoso, barulhento. E é da nossa cultura, né? Acho que cada um tem um jeito de agir quando viaja. Eu sou um cara que eu procuro respeitar muito os países quando eu viajo e prestar atenção. Não vou mudar minha personalidade, mas não ser muito barulhento às vezes, chegar nos lugares mais low profile. Eu não sou um cara muito... Até porque eu fui criado com o Michael Rowe no Hawaii, assim, várias temporadas, então tinha que ficar quietinho, assim, sabe? Ele sempre fala... Psh, psh. Então, assim, relação com o Michael Rowe, aproveitando o embalo... A Ianca contou que quando comentou com você, e ela apaixonada pela Coco, não sei o que, ela falou, só pensava, gente, imagina o dia que a Coco estiver aqui, a gente treinando juntas. Como você foi apadrinhado pelo Michael? Como é que aconteceu isso? Foi minha vaga no WCT, né? Eu acho que quando aconteceu isso, eu não consegui a vaga, mas isso que aconteceu foi uma bênção danada, porque tive a oportunidade de viver com essa família, né? O Derek, que Deus o tenha aí, o campeão mundial, Derek Rowe, máximo professor, me ensinou muita coisa, eu morei com ele, já morei com o Michael, eu ficava expulso de um pra casa pro outro, e ficava um pouco com cada um. A gente não tá aguentando mais o Leandrinho aqui, toma. Assim, mas como é que foi? Como é que vocês se conheceram? No circuito mundial, a gente... Foi uma amizade natural, assim. Eu conheci o Michael antes do Mason, numa noitada em Portugal, assim, a gente se conheceu, ele tava na noitada aí. No outro dia ele, tu conhece meu filho? Eu, conheço, doido pra falar com ele. Amanhã eu te apresento ele. Aí foi assim, ele ficou amigão, ele falou, vai pro Hawaii ficar na minha casa. Falei, jura, cara? Vai, não chamo ninguém não, mas vai, vou te dar um teste. Aí eu fui, né, cheguei lá, caraca. E aí tentava, né, ser o mais prestativo possível, né, botar lixo pra fora, dar banho no cachorro, lavava carro, o que tu quer que eu faça, tudo. E aí eu acho que isso que conquistou ele, assim, né. Ele falou, cara, tu foi um moleque que veio na minha casa, sabe, me respeitou, meu espaço, vai ser um prazer, sempre que você quiser, você pode voltar. Eu voltei e falei, vou ficar 6 meses agora. Aí o lado brasileiro explodiu. Não pode chegou. Ele, falei, come visit, not leave, bro. Ele mandou pra mim. Eu falei, Michael, não tem mais como. 6 meses, minha passagem daqui a 6 meses, eu vou ficar aí. Porque eu também tava na época sem campeonato no Brasil e sem patrocínio. Aí falei, pegou o inverno havaiano. Aí eu cheguei em setembro e fiquei até março. Eu fui gravar um programa até com eles, E aí a Dinastia Rowe, que te gravou vários episódios. Foi muito legal. Foi onde eu conheci a família inteira. Tipo, a gente foi bem a fundo na família Rowe. Foi onde eu me tornei membro, né? Hoje em dia eu tenho até um tubarão aqui, a mesma tatuagem que eles têm na costela. Ele liberou de eu fazer. Porque eles me levavam pra cada pico cheio de tubarão. Eu falava, eu tenho tubarão. Eu falava, mas eu não tenho, brother. O tubarão vai me atacar. Ele, não, faz aí então pra te proteger aqui. O tubarão pra eles é um deus, né? É tipo uma proteção, assim. Eles não levam o tubarão como uma parada perigosa. Ele mora onde lá no Norte? Em Sunset. E aí o localismo foi tranquilo pra você, né? Nunca é tranquilo pra brasileiro. Não, mas com você com eles... menos difícil, assim. Você tava com ele. Mas assim, quando você entrava sempre com eles? Sempre surfava com a família? Não, sempre não, mas quando dava pipeline eu tentava estar junto. Opa, tô aqui, ó, tô botando teu strap aqui. Pipeline eu ficava embaixo assim, o Derek até falava, ei,
fica na minha frente, não. Às vezes ele... Falei, pô, tô aqui se tu não for. Ele, Leandro, eu tô te vendo, tá muito perto à noite. Ele brincando comigo, too close, bro. Mas, assim, com certeza sobrou muita onda por causa disso, mas é difícil o crowd mesmo com essa... O cara não tem como mandar ali no line-up, né? Mas eu tinha o Go For It, quando via a onda também a gente se jogava e aí tu vai ganhando respeito também assim, né? Acho que os havaianos, eles te testam quando vem aquela mais buraco assim. Até o John já às vezes, vai. Eu voava de cabeça, ele, cara, o moleque é maluco mesmo, sabe? Meio que então, ganha respeito, né? assim, quantas vezes eu saí todo torto de pipe, né? Tipo, graças a Deus eu nunca bati com a cabeça, mas torcicolo era... Nossa, a pancada é forte. Né? Aquele drop negativo ali. Porra, né? Muito. Mas é isso, o respeito foi vindo assim, respeitando os locais, claro. E o que tu aprendeu da cultura dos havaianos lá? Porque na época que eu fui, nos anos 90, tinha um negócio da caça do javali, né? Eu não peguei esse daí não, acho que eu peguei mais os Black Trunks faziam. Assim, o Michael fala que o brasileiro é muito parecido com o havaiano, a gente tem o sangue quente, sabe? Essa parada de abraço, de ser bem... Americano não é assim. Não é. De dar um abraço, de porra, sabe? O havaiano, ele sabe? Ele tem essa parada, tipo brasileiro. Então, eu aprendi muito com ele essa parada do espírito de ser aloha, né? O aloha, ele significa muitas coisas, assim. Você se preocupar com o próximo, assim, sabe? Tipo, tá sempre de olho no outside, independente, porra, de estar ali querendo só surfar, tem que estar sempre de olho em todo mundo, sabe? Você pode salvar a vida de alguém ali, às vezes, entendeu? Então, assim, além de que aprendi muita coisa em relação a surf, posicionamento, leitura de mar, sabe? Eu era muito ansioso, eu não sabia ler o mar. Quando eu comecei a andar com eles, eu aprendi essa parada de você conseguir enxergar uma onda vindo a 2 quilômetros lá, bate lá. Aí, tá vendo? Bateu naquela pedra lá, ó. Calcula. Que a Haleiwa tem isso, a onda bate em avalanche lá. Tu fala, caralho, que onda gigante. Ele falava assim, ó, que a 2 minutos vai estar aqui, se prepara. 1 minuto e meio, 2, bum. Então isso é uma parada que trouxe muita bagagem pra mim de ser coach hoje em dia. Hoje em dia eu mostro isso pros meus alunos, assim, eu falo, cara, confia, fica ali, eu já calculei o tempo, vai vir a onda, sabe? Então isso é uma parada que aprendi muito com eles, ler o mar. É muito útil, assim, pra eu pegar onda boa quando eu tô no crowd e orientar, né, como coach a galera, botar a galera na boa, né, da série. Tem uma vertente agora também dos brasileiros sendo treinadores de outras equipes, né? O Leandrinho é treinador da Alemanha. Ah, você foi treinador da Alemanha, eu não sabia. Eu fui, Então foi ele e você, um do que você me falou, né? O Leandrinho na Alemanha, o Vitinho com o Japão, o Mineirinho com a Itália. E aí, como é que é treinar na Alemanha mesmo? Como é que é isso? Acho que são provas que o universo vai dando na nossa vida, né? Eu acho que eu tô cada vez me preparando mais para esses desafios e isso daí foi uma oportunidade que surgiu. Eu acho que eu venho botando muita energia nessa parada de ser coach. Eu fiz um bom trabalho, a galera ficou amarradona. A gente, com certeza, não é a melhor equipe, né? Não tem onda na Alemanha, mas a galera tem grana, entendeu? Então, investimento eles têm. Agora com esse negócio de piscina de onda... E eles estão espalhados pelo mundo, né? Assim, ninguém é da Alemanha. Ninguém mora na Alemanha. Só um moleque que veio competir que realmente morava na Alemanha. Isso, mais ou menos, sim, tipo Europa, alguns da Europa. Portugal. Um moleque era da Ilhas Canárias, outro da França. Entendi. E assim, é basicamente descendência dos pais, assim, ninguém... Tem galera que nem nasceu na Alemanha. É igual nunca foi na Alemanha. Os ucranianos que estavam. Eu falei, como assim, ucraniano, gente? Assim, é relação parentesca que aí você consegue representar, entendeu? Entendi. Então, a galera opta por representar a Alemanha porque... A Tatiana aqui, né? Tem a grana, a equipe da Alemanha tem a grana. Eles, chegaram aí com a estrutura bizarra. E é mais fácil também, né? Tipo, é mais fácil você disputar uma vaga defendendo a bandeira da Alemanha, entrar numa Olimpíada que seja pela Alemanha, do que talvez você tentar em Portugal. Se você estiver em Portugal. Tem muito surfista melhor em Portugal do que tem na Alemanha. E o que você aprendeu com eles? Porque aí muda a cultura também, né? Por exemplo, no caso do Vitinho, conversando com o Vitinho falou, Bianca, eles são, tipo,
extremamente regrados, sérios, horários, não sei o que. Tem hora que eu ficava assim, gente, socorro, calma aí, parece o cara falava, em 1 minuto você desce. Em 1 minuto, realmente estava todo mundo lá, sério, olhando para baixo, ninguém fala. E no caso da Alemanha, o que Os foi alemães com você? são bem sérios também, assim. Eles são bem... até meio grosso, assim, meio durão, assim, mas... eu falei pra eles, vocês estão no Brasil. Amolece isso aí. Porque é o seguinte, você vai chegar lá 3 horas pra cerimônia, 3 horas não vai ter ninguém lá. Vamos, 3 horas. A gente foi o primeiro a chegar. Mas se Começou o às alemão- 4. Mas se o alemão não for o primeiro a chegar, meu amigo, aí o mundo parou, porque tem que ser, né? Não, eu falei, mas assim, sempre rolava essa dos caras chegarem... o campeonato vai começar às 8, aí começava 8h30. Os caras chegavam 7h30. Lógico. Cara, Você porra, chegou antes, ninguém chega às 8. 3 dias antes de começar o campeonato da Macumba não tinha estrutura nenhuma. Em 3 dias a parada... Os caras, caralho. Se fosse na Alemanha, tá um mês. Os caras... botando... Um engenheiro, um não Brasil, sei o o quê, negócio... Os caras, pô, Mercedes. vocês são... O cara mesmo, o Alex, que veio... O boss lá da Alemanha... Ele falou, porra, brasileiro e, cara, faz acontecer, né? Eu falei, cara. A gente demora um pouco para começar, fica um pouco em cima do prazo, mas a gente entrega, calma. Às vezes com 15 minutinhos de acontecer, atraso. fica tranquilo. E aí é isso, tipo, eles são muito sérios, totalmente diferente a cultura. Uma né? vez, uma parte rapidinho, uma vez eu fui fazer o show lá no começo acho que foi com o Rudo Guros. Acho que foi com o Rudo Guros. Aí, pô, a casa o show tava marcado 10 horas, já era 10h40 e a casa não tinha nem metade das pessoas, porque ninguém entrou, todo mundo ficava bebendo lá de fora, no show em São Paulo. E aí eu fui desesperado, né? Cheguei pro Michael, que era o Rudo Guros. O Michael, o empresário, falei, Michael, eu preciso de um atraso. Olha aqui, ó, a casa, nós vendemos, sei lá, 5 mil ingressos, tem 1.500 pessoas do lado de dentro, tem 3.500 pessoas bebendo lá de fora. Aí ele falou, quanto tempo você precisa? Eu falei, cara, não sei, o que você puder me dar. Ele falou, tá bom, te dou 8 minutos. Olhei pra galera e falei... 8 minutos? 8 minutos não vai resolver nada, porque o pessoal não vai nem terminar o copo de cerveja. Mas a cabeça, os caras, tipo, tô dando extra, 8, porque já era 10h40, né? Eles são rigorosos com horário, assim, é um negócio que eu vi que, assim, eles tinham um schedule todo já à noite, já a mulher dia mandava no seguinte, WhatsApp, ó, 5h30 yoga, 6 horas café, 7 horas... Assim, eu só aparecia na praia, né? Eu nem fiquei na casa com eles, porque eu falei, não vou ficar. Eles me ofereceram, fica aqui na casa. Eles alugaram a casa para o time, os pais não puderam ficar. Os pais não podiam ter contato nenhum com os filhos. Você tava no contrato. Então, essa parada do pai que tu falou, realmente... Porque tu imagina, um pai todo sério, alemão, querendo que... Surta a criança. Tem que ser a pessoa certa para orientar. Tinha um preparador físico. Tinha 2 coaches, eu e mais um moleque, e o outro coach ficava lá, o moleque falava alemão, e, sabe, já tá há mais tempo que eu, então ele ficou lá na casa. Mas agora vai ter em El Salvador, cruzar os dedos para me contratarem de novo, né? Acho que vai rolar, se Deus quiser, assim, nada certo ainda, mas sabe como é que é, né? Tudo em cima da hora, assim... que dá certo e a gente... é uma grana, né, Leandrinho? Tipo, ter contrato, por exemplo, o Mineiro é técnico oficial da Itália. O Mineiro tá com o Leo Fioravante, né? Eu ainda não tô nesse nível, tenho Mas chega todo mês, né? É. Tipo, é uma possibilidade tanto, Ele ganha né? por mês o Mineiro, exatamente, maior grana. Assim, eu almejo isso, com certeza. Vai Acho conseguir, que- irmão, vai conseguir. Tô eu trabalhando tô pra botando isso. amor e seriedade. Eu também sou um cara que sou muito correto no negócio de horário. Eu nunca me atraso nas paradas. Tu viu que hoje eu fui o primeiro a chegar. né? Foi o primeiro a chegar hoje Então, antes da assim, gravação. eu prezo muito isso, da seriedade. Não, eu tava né? aqui, agora eu lembrei. Eu tava na rádio, só que eu tava lá dentro. Eu cheguei Mas cedo. enfim, Rio de Janeiro É. sempre atrasa um pouquinho, tem jeito. É isso. Leandrinho, pra gente terminar, uma pergunta que eu queria fazer. Com toda a sua experiência que você tem hoje, o que você acha que você teria feito diferente? Pergunta boa, hein? Pergunta boa. O Assim, que o coach Leandrinho falaria pro que eu atleta? falaria quase pra que mim senta, mesmo? é. O que eu falaria pra mim mesmo? Bom, primeiro, eu gostaria de ter pessoas mais próximas, assim, que pudessem me orientar nessa parte mental, que eu acho Isso que eu não existia, né, tive. Leandrinho? Mas não tinha naquela época. Imagina, acompanhamento Eu psicológico. acho que eu não tive. Eu tive isso depois que eu surtei já. Que eu surtei. Chegou um momento do circuito que eu
De tanto viajar, chegou uma passagem na minha casa que era um livro que eu falei, cara, comecei a vomitar. Eu tive crise do pânico. Eu fui direcionado para um psicólogo na época. Isso ninguém Quantos sabe. anos você tinha, Leandrinho? Eu tinha 18 anos para Por isso 19. muito novo. Eu fiquei 1 ano sem conseguir entrar no avião. Caramba, pânico total mesmo. Síndrome do pânico mesmo. Eu surfista tive. profissional e tendo a pressão, Eu tive provavelmente, isso. Então, assim, eu sei o que é, sabe? É uma parada que eu acho que eu não tive esse preparo mental. Isso é uma coisa muito importante. Na viagem é uma coisa muito desgastante. E eu viajava de stand-by, né? Minha mãe era aeromoça da Varig, então meu começo foi muito sinistro em aeroporto. Eu fiquei 3 dias em Bangkok já dormindo. Nossa, Jesus. Eu fiquei 2 dias em Frankfurt. Se tiver vaga, entra. Se não tiver, não entra. Isso ganhando voucher de $50 pra você comer no aeroporto e aquele cartãozinho pra ligar pro Brasil que era 1 milhão de número. E era assim o contato. Então isso me fez muito mal. Eu sofri por causa disso. Isso... E assim, o patrocinador só queria saber de resultado. Por que tu não se deu bem? Ninguém queria saber o que estava acontecendo. Por que o Leandrinho não foi para uma viagem nas Maldivas, tudo pago, que foi o que aconteceu na época? Era Maldivas? Eu ia das Maldivas para a Indonésia, da Indonésia para a Austrália, da Austrália para a Escócia, da Escócia. Era um livro assim, ó. E eu tava ali para entrar, entendeu? Então eu acho que essa parte mental, pode ver aí, a Carissa parou, a Stephanie, eles têm essa base. É outra realidade. Então, assim, a galera só enxerga, porra, surfista, tem mó vidão e tal, mas você se afasta das pessoas que você gosta, você tem que abrir mão de tudo. Então, essa parte eu acho que é principal pra essa molecada. Eu falo pros pais, os pais às vezes falam, pô, mas meu filho é maluco, pô, botar no psicólogo já. Aí, até você conseguir explicar isso, muitos não acreditam. Acho até que você tá... É muito importante a parte mental, galera. Galera que tá vendo essa entrevista aí, que almeja ter um filho campeão, se preocupe muito com essa parte mental. Se aproxima do teu filho, vê o que ele tá vivendo, com quem que ele tá andando, o que ele gosta de fazer assim no tempo livre, porque é o momento que a gente se distrai e deixa de ser atleta, né? Não. Na noitada, a gente no Rio, infelizmente, o Rio é essa cidade doida, né? Tem noitada de segunda a segunda, então tem que se blindar, tem que ter a parte mental boa, porque senão na hora que chega lá na parte que você tem que estar pronto para encarar, você puxa o bico, que é o que acontece com muitos. Você acaba que você se recua, né? Então, cuidar da parte mental, galera. Mas quando você teve a síndrome do pânico, por exemplo... O que os seus patrocinadores falaram? Meu patrocinador na época falou assim, não, tudo bem. Porque minha mãe ligou. Não foi um negócio que eu falei. Minha mãe, quando me viu vomitando e botou a mão em mim, eu gelado e suando. E mãe falou, que isso, cara? O que tá acontecendo? Tá indo para as Maldivas, a mala já pronta, assim. E esse, que isso? Tá indo para as Maldivas, é o que mata, né? Tipo... Eu, mãe, não sei o que tá acontecendo, tô passando mal. Blá, blá. Caramba. Febre. Tem um caso, né, do vocalista do In Excess, né, o Michael Hitchens, que o cara se matou depois de um show. O cara tocou no estádio para 30 mil, 40 mil pessoas, foi para dentro do quarto de hotel e se enforca. Tem várias teorias, mas ele se enforca e se mata. Então, quer dizer, uma das coisas mais tristes que tem, para quem não viaja, para quem está em casa hoje, uma galera mais nova que ainda não enfrentou uma turnê, uma das coisas mais tristes que tem é quarto de hotel, gente. Né? Você fica isolado, você tá ali... Tu tá com 1 milhão de pessoas te vendo, batendo pau, daqui a pouco, bum, silêncio. Exatamente. Você... Hoje em dia ainda tem esse celular que tu pega, liga, fala, oi mãe, pai. Mas antigamente não tinha essas paradas não, cara. Tipo... Tinha que achar um orelhão pra ligar, né? Mal tinha, se tu não tivesse um cartãozinho daquele com caro, crédito... né? Aquele cartãozinho caro, que você falava, alô, tudo bem, como você tá? Você tem mais 1 minuto. Fala, nossa, gastei $50. Realmente a parte mental, ela é muito complexa. Muito importante ser orientado bem. Eu acho que tá todo mundo se preocupando com isso agora. É a parte que tá sendo muito falada em todos os esportes. Inclusive, janeiro foi o mês da saúde mental. Da saúde mental. Eu acho que é muito importante, porque na hora o talento é importante. Físico, você ter prancha boa, você surfar bem e tal.
Mas O Gabriel Medina teve. se você deu uma não parada tem... também, o por Gabriel causa da teve crise cabeça, do pânico, pô. Geral, crise do pânico. Ele teve também sinistra. É. Sinistra a parada que ele teve. E muito espaço. Felipe passou por isso. Felipe Toledo, pô. Então, assim, todo mundo tem um pouco. Acho que terapia, todo mundo precisa de uma terapia. É importante a gente ter um profissional, porque por mais que a gente tente se cuidar, dormir cedo, se alimentar bem, ter atividade física, você precisa, às vezes, de uma orientação para uma parte da tua vida que, às vezes, é um trauma teu de infância que você carrega e você nem sabe. E, às vezes, um profissional te orienta, fala, não, calma aí. Porra, o que é isso, né? E muitas vezes você, nessa correria toda, as pessoas que se aproximam, às vezes, vão mais sugar sua energia e te levar para o pior lado que você não poderia ir naquele momento do que te ajudar a levantar. E você no desespero, sozinha, você fala, cara, meu melhor amigo, gruda aqui e fica comigo. E pensa que a gente tá falando de jovens, né? Garotos, porque por maior que seja, o cara ele tem 20 anos de idade, 22 anos de idade. Por mais que ele se ache um adulto, ele não é. Ele é um adulto, mas não é. Ele não é eu tive essa independência financeira cedo, né? Isso que me gerou essa também liberdade, né? Então, eu já tinha grana com 16 anos. Exatamente. Isso o que é legal também pode ser um perigo. Exatamente. Então, assim, eu já tinha uma liberdade financeira bizarra. E rodando o mundo, e conhecendo pessoas. De fazer o que eu quisesse, sim. Eu tinha grana pra ir pra onde eu quisesse, já com 16 anos. Ficou a dica, né? É isso, dica importantíssima, não só para surfistas, para todo, todo mundo. Respira, vive, terapia. Gente, eu tive dengue no final do ano. Fiquei em casa uns 10, 15 dias. Eu falei pra ela que minha cabeça... minha cabeça ficou ruim, cara. Eu que sou macaco velho, né? Eu fiquei mal, cara. Uma hora que eu fiquei assim, o Álvaro, que é meu amigo, meu irmão, o Álvaro Gazé, que foi meu sócio durante 30 anos, ele me ligou e falou, cara, lembra quando eu tive dengue, não sei o quê? Eu fiquei bem mal, eu fiquei mal, assim, psicologicamente. Então eu falei, cara, eu tô passando por isso. E eu falei com ele. E aí que eu me abri pra falar pra todo mundo. Eu falei, cara, tô meio deprê, tô meio... Mas uma dengue. Então imagina, eu não sou um garoto e não foi nada gigante. Só de você ficar em casa, eu não perdi o Réveillon, fiquei mal, fui internado e tal. E aquilo ali já deu um baque. Imagina a vida, né? O que a gente tem na vida toda que pode trazer. É isso. Gatilhos. Temos, hein? Leandrinho. Sensacional, irmão. Muito obrigado. Muito Demorou, obrigada, mas foi cara. maravilhoso. Positive Sun.